Boa tarde, a gente está aqui aguardando a presença da nossa convidada, Eliana de Toledo, do Grupo Paulista de Ginástica para Todos, e breve a gente começa a nossa live. Oi, minha amiga Eliana, tudo Olá, bem? tudo ótimo, tudo muito bem, obrigada. Como é que tá aí essa São Paulo aí? Esquentou, né? Tá agitada Esquentou? como sempre e agora um pouco mais quentinha. A gente vai esperar só mais um momento as pessoas acabarem de entrar e a gente já começa, tá bom? Tá joia. Quero agradecer já de antemão, né, o convite, viu, Elídia? Também agradecer o meu querido Marcos Vinícius, minha querida Margarete, querida Margot, né? Então, pelo convite, pelo prestígio, por estar aqui com vocês, né, nessa tarde de sábado. Porque realmente nós temos que juntos e juntas, fazer essa GPT crescer pelo Brasil, né? Então, estou muito feliz. Obrigada, viu? Pelas boas-vindas, Marquinhos, Vinícius. Cada um chama de um jeito, né? É Marquinhos, é Vinícius. Então, bom, eu sou Ambrósio. Eu gosto de falar que é o casal Ambrósio, né? Falo, quero agradecer o casal Ambrósio, que aí eu já contemplo essa dupla que é tão unida, né? E tão firme aí nos propósitos da GPT. Isso. Eliana, a gente que está muito feliz de te receber aqui no nosso Instagram, do Instagram oficial do grupo. E eu mais feliz ainda, né, de você ter aceito esse convite. É uma pessoa que eu não conheço, a gente já conversou sobre isso, né? Eu vou conhecer você agora igual todo mundo. Sei que você é uma pessoa muito especial pelos comentários que a gente escuta e também, né, tipo de empatia, é simpatia, é tudo, né? Então, assim, não tinha como não te convidar para a gente bater um papo e realmente conhecer um pouquinho mais dessa pessoa maravilhosa que é a Eliana de Toledo, a nossa convidada de hoje. A gente está esperando alguns minutinhos, vou dar mais uns 3 minutos para as pessoas Tá, joia. acabarem de entrar, e aí a gente começa, tá bom? Tá ótimo. Já queria aproveitar também para agradecer, né, a presença de algumas pessoas queridas que eu já estou vendo online. Professora doutoranda Michele Cabinato, professora de Goiás, né, da Exefego. Então, muito obrigada. Também é membro do nosso LAPEG, assim como a Thaisa Guiar, goiana também, e membro do nosso LAPEG, mas que também muito nos honra aí na sua participação em coordenação, quer dizer, apoio na coordenação dos signos, né, com que a Michelle Oliveira é a grande protagonista dessa coordenação dos signos, agora também ambas envolvidas bastante no CONGPT, né? Espero poder falar um pouquinho dele. Professora Michele Cabinato, minha querida amiga e grande empreendedora da GPT, também coordenadora do comitê de GPT da CBG, além de ser uma queridíssima pesquisadora e competentíssima docente. Então, só gente boa por aqui já, viu? E a Só gente grande, Elaine, olha né? lá. Elaine também, né? Uma querida de longa jornada, né, Elaine? Então, muito obrigada, Elaine Xavier, também, professora universitária, né, de São Paulo, uma querida, aí nos conhecemos por meio do professor Avimanista Piccolo, e tenho certeza que é uma outra professora que realmente também vem defendendo muito a ginástica e a GPT. Então, eu acho que a gente já aguardou uns minutinhos, a gente já pode começar. Primeiramente, eu oficialmente quero agradecer a sua presença, em nome do Grupo Ginástico PUC Minas, em nome do Vinícius, da Margot, que são os nossos coordenadores, e o meu nome, assim, eu não tenho palavras para expressar a minha felicidade de estar aqui com você. É um prazer enorme recebê-la, é um prazer enorme para falar com você, conhecer um pouquinho da Eliana, e se você me permitir, vou te chamar de Lica, Fique super à vontade. porque eu estou assim, como se diz, forçando Eliana, e eu sei que as pessoas
te chamam de Lica, de uma maneira carinhosa, e eu gostaria de ter essa liberdade para com você também, porque Lógico. mesmo não te conhecendo, eu tenho certeza que você é uma pessoa maravilhosa, né? Imagina. E hoje a gente vai conversar com essa pessoa linda que vocês estão vendo aí, é a Eliana de Toledo, carinhosamente chamada Lica, né? Ela é coordenadora do LAPEG, da Unicamp, coordenadora do Comitê Técnico de Ginástica para Todos, da Federação Paulista de Ginástica, e eu não vou apresentá-la de forma ampla. Isso aí eu vou deixar ela falar um pouquinho Hum. do caminho dela, pela vida dela, e aí a gente vai desenrolando. Tá Tá, bom? joia. Então, Lica, não vou chamar de Eliana, agradeço demais mesmo, sabe? Sinta-se abraçada aí nesse outro lado dos nossos irmãos paulistas. E fique à vontade para falar sobre você, Tá quem bom. é a Lica, quem é a Eliana, quem é isso tudo aí que você tem trazido pela ginástica para todos, tá bom? Antes de você começar, Lica, eu só queria falar os objetivos que nos levaram a fazer essas lives. São 4 objetivos. O primeiro deles é difundir a ginástica para todos. O segundo é difundir o nosso grupo, que é o Grupo Ginástico PUC Minas, aqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte. O outro objetivo como a gente conversou mais cedo, existem pessoas muito importantes e muito referentes na área de ginástica para todos, e a maioria das pessoas às vezes nem conhece. E eu acho muito importante os pioneiros, as pessoas que defendem, que seguram, né, a bandeira lá, serem conhecidos e serem reconhecidos. Conhecidos e reconhecidos, né? Sim. E aplaudidos. E um dos objetivos também é fazer com que as pessoas conheçam vocês. Aqui em Minas a gente tem a referência do Vinícius, né, e da Margot, que são os nossos coordenadores, pelo menos para mim, eu acho para muita gente. E em São Paulo, eu sei que existem outros, mas eu comecei com você, eu pretendo chegar nesses outros nomes que você citou aí, que também não são menos importantes, são também muito grandes na ginástica, né? Mas que a gente tem que fazer um de cada vez, né? E a gente fica até, quem que eu vou chamar? E como eu não conheço nenhum, eu fui bem atrevida nesse sentido de te enviar esse convite, e você aceitou tão prontamente. E assim eu vou fazer com os outros e espero que também o caminho seja tão tranquilo e tão feliz como eles. Então, esses seriam os objetivos. E o quarto e último, e não menos importante, objetivo dessas lives é comemorar os nossos 12 anos. O Grupo Ginástico PUC Minas, agora no dia 16 de agosto, ele está fazendo 12 anos. 12 anos de um caminho de difusão, como é que fala? De propagação, né, da ginástica para todos, que para mim é uma paixão. E as pessoas que não conhecem deveriam conhecer, e as que já conhecem estudar mais, porque eu acho que tem tanto segredo por trás dessas 3 palavras, né? Ginástica para todos. E todos engloba muita coisa, né? Muitas diferenças. E o nosso país, o nosso mundo é todo cheio disso. E é um amor enorme que envolve esses grupos de ginástica para todos. E o mundo, nessa pandemia, ele precisa de muito amor, de muito aconchego, de muita união. Então, acho que o objetivo maior disso tudo é a nossa união. É a união das pessoas que têm essa paixão para que transforme essa paixão numa grande explosão de amor e de alegria, que é o que representa a ginástica para todos. E agora eu vou deixar você falar, que eu já falei muito, eu já falo muito. Vou ficar caladinha, só escutando a sua história. Tá bom, vamos lá, Lídia. Eu fico primeiro muito também lisonjeada, né, de ser a primeira convidada aí, e como você disse, na verdade não é uma questão de ser primeiro, segundo, mais ou menos importante, de ser lembrada, né, porque eu acho que na AGPT a gente tem um privilégio de ter um coletivo muito realmente interessado na promoção de todos, né, da GPT. Então, eu acho que isso é algo característico da GPT brasileira, né, na qual todos os pesquisadores, treinadores, coordenadores de grupo, professores de escola se unem, na verdade, numa comunhão, né, uma comunhão de saberes, de conhecimentos, em prol da GPT. Né? Então, o objetivo não até mesmo como a gente vê muito na ginástica de competição, né, essencialmente de competitiva,
na qual um grupo quer aparecer mais que o outro, ser mais que o outro, ganhar mais medalha que o outro. Eu acho que não, né? Na GPT a gente tem isso muito claro, que a gente quer unir esforços, que a gente quer compartilhar saberes. Então eu fico muito feliz realmente de ter mais esse espaço, né? Acho que nós já tivemos lives muito interessantes, com coordenadores e professores, né? Como o Giminuspa já fez, o Signos já fez, o próprio Lapege fez numa outra perspectiva mais científica, no Papo Reto com a Ciência. Mas eu acho que todos nós, eu apenas, né, trouxe informações importantíssimas também sobre GPT. Então, acho que todos os grupos, de algum modo, e com as suas expertises, né, desenvolveram alguns caminhos para a GPT. E alguns deles se encontraram. Então, acho que esse fluxo dessa grande comunidade da GPT é um... Eu não sei se travou para vocês, ela deu uma travadinha para mim aí. Voltou? Ah, tá. Você deu uma travadinha aí, voltou. Tá bom, se eu travar de novo, você me avisa. Tá Ainda bem. bem que todos é online. Então, eu acho que é isso, né, Lídia? Então, acho que primeiro dizer dessa alegria e dizer que muito importante também essa iniciativa deste maravilhoso grupo, né, que é o grupo de GPT da PUC Minas. Né, eu já agradeci aqui a coordenação e o papel da Margot e do Marcos Vinícius para essa promoção da GPT no estado de Minas Gerais, em todo o Brasil. Então, que bom que essa é mais uma iniciativa que esse grupo que celebra 12 anos, né, está aí também nos presenteando. Vocês fazem aniversário, estão nos dando um grande presente também agora com esse conjunto de lives, né, que eu sei que virão mais convidados. Bom, sobre a minha trajetória, né, com a GPT, eu não poderia dizer que eu conheci a GPT no ambiente universitário. Acho que é por isso que a gente defende tanto que a GPT se desenvolva tanto na escola como na universidade, né? São lugares privilegiados, a meu ver, de promoção dessa prática. Então, eu conheci a GPT na FEF Unicamp, a Faculdade de Educação Física da Unicamp, na qual eu entrei, né, ingressei em 1991. Então, logo que eu entrei, eu fiz parte de um grupo que já existia, que era o Grupo Ginástico Unicamp, fundado em 1989. E esse nome ginástica geral, né, na época, ainda era bem incipiente, mas vinha se tornando cada vez mais fortalecido. Então, eu peguei o comecinho dessa onda, né? Embora a gente tenha estudos mostrando esse envolvimento da GPT brasileira desde a década de 50, com a professora Ilona Poiker, realmente a década de 90 é uma década que eu falo que é uma década de ouro, né? Que é uma década que a gente viu uma grande desenvoltura da, então, ginástica geral, atual ginástica para todos. Então, foi nesse cenário que eu tomo contato com a GPT na universidade, como graduanda, e desde então, como você bem colocou no início, virou uma paixão, né? Porque eu já tinha uma paixão pela ginástica, eu fui ex-ginasta de ginástica rítmica, então já vinha com essa paixão pela ginástica. E esse encontro com a GPT foi algo maravilhoso, porque foi uma possibilidade de conhecer uma prática que envolvia a GR, que eu tanto gostava, outras práticas gímnicas, e num caráter maior, na época somente, de apresentação. Então, isso poderia, vamos dizer, ser um lugar privilegiado também daquelas pessoas que não competiam mais, que não tinham mais contato, né, com a ginástica em forma de apresentação, né? De novo. Então, foi um reencontro maravilhoso, né? Eu falei, é isso que eu quero fazer, né? E faço até hoje. Quero deixar aqui bem claro que eu acho isso fundamental também para quem é apaixonado pela GPT. Essa prática, até hoje, eu tento blindar como membro, né, do grupo ginástico Unicamp Anima, do qual eu faço parte. Então, até hoje me apresento, faço coreografia, eu adoro ser a aluna de GPT também, isso é uma delícia, né? Além de ser a professora. Então, esse encantamento começou nesse momento, né? No começo da década de 90, e desde então fui fazendo cursos, né? Participando de pesquisas com o grupo da Unicamp, da FEF Unicamp, e aí congressos, e aí formamos o Fórum Nacional de Ginástica Geral, depois o Fórum Internacional. Então, acho que toda essa desenvoltura da GPT, especialmente em Campinas, no estado de São Paulo e na Unicamp, eu acompanhei muito de perto, né? Eu fui membro também, na década de 90, do Comitê de Ginástica Geral da Federação Paulista de Ginástica, junto com a professora Maria Tereza Martins, que era docente da FEFISA, na época também era docente da FEFISA. Então,
eu fui, né, eu acho que me encantando e cada vez mais trazendo as perspectivas que a GPT possibilitava, né? Também ensinei ginástica geral na época na escola, no colégio do CAP, um colégio do qual eu fui aluna, então isso também me encheu de orgulho, de alegria. E hoje essa turma de GPT é, inclusive, lecionada e coordenada pela professora Daniela Bento Soares, já professora doutora da FEF Unicamp, né? Que se doutorou na FEF, e que foi minha aluna no terceiro ano lá no Colégio do CAP, de terceira série. Então, olha como isso, né, é bonito de ver esse movimento. Assim como o Marcos, né, e a Margot também formaram muitas pessoas que vêm desenvolvendo a GPT no estado de Minas Gerais. Eu acho que esse é um ciclo muito bonito da gente ir acompanhando ao longo do tempo, né? Então, acho que foi esse o começo, né, Lídia? E a partir disso eu fui me envolvendo cada vez mais, e aí fui professora universitária, era professora também em clube, né, na Sociedade Hípica de Campinas, então eu criei um grupo de GPT na hípica, com ginastas, inclusive, de GE que não competiam mais, e depois também com a cara se competia, te misturava e fazia coreografias, então onde eu estava, parece que a GPT ia comigo, né? Na escola, no clube, depois na universidade, né? Na Metrocamp, na Fefisa, na FAGE, desculpa, na Unifia, né? Em Amparo, na São Judas também, fiz um grupo ginástico lá, assim como na Metrocamp. Então, fui criando grupos ginásticos por onde eu estava. Então, enfim, acho que é uma trajetória que eu ficaria o dia inteiro aqui falando, né? Mas eu acho que eu gostaria de ressaltar que quando essa paixão realmente lhe acomete, e digo mais, né? Eu acho que como acadêmica, essa paixão, ela se uniu com um compromisso, né? Então, acho que eu fiquei pensando muito, desde que você me convidou, né, em algumas coisas para dizer, né? Então, eu acho que essa paixão ainda, ela é totalmente renovada cada vez que eu, né, faço uma coreografia, que eu crio um grupo, que eu faço um livro, um capítulo, um artigo, essa paixão se renova, ela é alimentada, já que o tema da live, né, essa paixão pela GPT. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que esse compromisso com essa prática foi também tomando conta da minha agenda como educadora. Então, criando um laboratório, né, na FCA Unicamp, que eu sou docente de 2012, então, criando um grupo ginástico, extensão universitária, criando encontro de coletivos, né, que nós teremos também em breve no Como GPT. Então, eu acho que fui criando iniciativas, né? A minha pesquisa de pós-doutorado também foi com essa perspectiva sobre o estudo da história da GPT no Brasil. Então, eu abri realmente na minha vida profissional e na minha vida pessoal, por isso que moro em Jundiaí, mas eu vou quase todo final de semana para Campinas para o encontro do GGU Anima. O pessoal fala, você é louca! Pega quase 45 minutos de estrada, só para ficar lá 2 horas treinando, encontrando com o grupo, e volta para Jundiaí. Eu falei, imagina, que eu amo fazer, né? Eu tenho o privilégio de estar nesse grupo com pessoas que eu adoro, e competentíssimas também, enfim. Então, acho que é isso, virou, realmente se alimenta como uma paixão, realmente, como algo pessoal, mas também se transformou ao longo do tempo numa agenda de compromisso com a sua propagação, onde quer que eu estivesse, né? E em diferentes setores sociais, né? Também em ONGs, fiz trabalhos com GPT. Então, quando fui presidente de uma ONG em Campinas. Então, eu acho que é isso, Lídia. Eu vejo que hoje essa paixão e esse compromisso caminham juntos, né? Então, e é por isso que a GPT faz tão parte da minha vida atualmente, né? Acho que é mais ou menos isso. Você falou muito bem, Lica. Eu já vi falar no ditado popular que o amor move montanhas, né? E aqui, no caso, eu acho que a paixão também move montanhas. E às vezes a gente faz muitas coisas que a recompensa que a gente tem, ela é individual. Cada um tem a recompensa que acredita, não falo Uhum. aqui que pensa, né? Mas que acredita e que a satisfaz e que te dá energia para que continue nesse caminho. Porque eu sei que tem as dificuldades. Você falou aí em histórico da ginástica, e eu gostaria muito de saber, eu sei que você é estudiosa do assunto, como que surgiu a ginástica para todos? Igual eu te falei, na época que eu fiz a minha faculdade, não tinha essa
grade no meu currículo. Eu vinha conhecer isso na PUC, né? E eu, por Uhum. isso que eu quero muito que as pessoas conheçam essa modalidade, sabe? E ela tem uma história. Eu quero saber quando que começou e por que que começou. Já tinha outras ginásticas, né? Por que que Sim, apareceu sim. isso? Como que foi? Se você puder Vou esclarecer, tentar eu ser vou breve, né, Lídia? Na verdade, tá bom. muitos estudos internacionais, né, de colegas, inclusive, nossos, né, da Unicamp, da USP, ó, colegas internacionais, próprio site da FIG, enfim, né, nós temos um registro realmente de alguns marcos, ao meu ver. Né? Eu acho que, tanto no âmbito internacional como nacional, pouco se estuda os processos históricos da GPT. Então, isso é algo que eu identifiquei, não só no Brasil, mas também fora do Brasil. Né? Então, a gente tem pontos marcantes, mas não se estuda o processo. Né? Então, isso é algo que o meu pós-doc também tentou alcançar de algum modo, né? Utilizando o método da história oral, fazer uma escuta de grandes protagonistas da modalidade, da prática, né? No nosso cenário brasileiro. Não consegui entrevistar pessoas de todos os estados, mas de 7 estados. Então, você já vai identificando alguns processos. Então, acho que isso é importante dizer. Então, nós não temos, né, muitos registros, dados ou pesquisas internacionais e nacionais que registram processos, né, dessa história. Então, nós temos basicamente todo um movimento, né, desde os métodos europeus de ginástica, né, no século XVIII, XIX, né, no mundo, e, portanto, as demonstrações ginásticas. E elas vão se tornando fortalecidas ao longo do tempo, com diferentes objetivos, né, políticos, de saúde, de higienia, né, enfim. E essas demonstrações ginásticas tomam tanta força que se constituem em grandes festivais, até um momento, né, no qual, em 53, na década de 50, porque isso começa um pouco antes de 53, tá? A FIG opta por criar a World Gymnastrada, que seria um lugar, né, que é o caminho da ginástica, onde esses grupos e manifestações internacionais poderiam se encontrar para suas demonstrações ginásticas. Então, acho que esse é um grande marco. Né? Então, demonstrações ginásticas a gente tem por 300 anos, né? Mas talvez sem o nome ginástica geral. Então, quando a FIG vai assumindo essa prática e cria seu comitê somente na década de 80, com o nome Ginástica Geral, então a gente tem um outro grande marco, né? Porque a apropriação de uma terminológica, né, da ginástica como ginástica geral. E em 2007 temos um outro marco internacional, que é a mudança do termo ginástica geral para ginástica para todos. Então a FIG muda esse nome, né, em 2007. Então a gente tem, acho que essas mudanças, né, bem claras, esses marcos históricos. E no Brasil, nós temos também alguns marcos, né, como em 53, a primeira edição da Ginastrada, uma brasileira, que na verdade né, que era húngara, mas uma imigrante húngara, mas que era brasileira na época, participando como convidada, sozinha, a Ilona Poik, em 53, da Ginastrada Mundial. E depois, em 57, ela leva o grupo, né, o GUG, o Grupo Unido de Ginastas, para participar, que era um grupo de ginástica moderna, para participar da Ginastrada Mundial, 57, em Zagreb. Então, são alguns marcos, né? E aí a gente vai ter em 80 também a criação do nosso comitê de GG na CBG, e isso vai fortalecendo, né, a formação dos comitês nos estados brasileiros, e quero destacar aqui esse protagonismo, né, do Rio de Janeiro e São Paulo, na criação dos comitês estaduais, e uma série de festivais também que no Brasil eram de demonstrações ginásticas, passam a ser também denominados de ginástica geral, e a gente começa a ter, então, essa constituição de grupos, né, e também de festivais, de grandes eventos. Então, desde de 80, né, a criação do próprio evento nacional, né, nós tínhamos o FEGIM, que era protagonizado pelo grande Carlos Rezende, né, o Carlinhos, um querido mineiro, né, que organizava o FEGIM. Então, e esse FEGIM se torna depois o Festival Nacional de Ginástica Geral, e depois esse Festival Nacional muda de nome com uma nova gestão para o GIM Brasil, né, na gestão do Eustáquio, do José Carlos Eustáquio, que é carioca, né? Então, quando ele assume a coordenação da CBG, na gestão da Vicélia, então ele muda, né, esse nome do Festival Nacional
e cria uma outra marca para esse festival, que é o Gin Brasil, que é um nome que permanece até hoje. Então, esse é o grande festival nacional brasileiro. Então, e aí a gente vai, enfim, eu acho que tem um grande movimento para dizer, mas eu acho que esses são os grandes marcos, né? Então, nós temos na década de 90 a primeira publicação de uma coletânea científica sobre ginástica geral. Isso foi um grande marco, né? Em 99, a gente tem o primeiro Fórum Nacional de Ginástica Geral, o primeiro evento com o caráter da praxis, né? Do diálogo científico, com os festivais, com workshops, com cursos, minicursos. Então, são alguns marcos nessa história da GPT brasileira. E esse crescimento pelos estados, né? De vários grupos, do surgimento de comitês de GPT em outros estados. Então, isso foi se fortalecendo, né? Foi aí se desenvolvendo mais a partir do século XXI. Né? Então, acho que são alguns marcos, Elídia, que eu acho que eu gostaria de destacar, né, nessa história da GPT. Eu não sei direito o que é, mas eu gostaria muito de saber o que significa LAPEG e o que seria isso, porque foi a primeira referência que você me deu aqui, coordenadora do LAPEG. E aí eu queria que você falasse sobre isso e falasse também sobre o grupo no qual você faz parte, né, que você disse que atua como coordenadora, como técnico, como participante do grupo mesmo. Como que é esse grupo? Essas duas, eu acho que esses dois polos estão unidos, né? Esse LAPEG e esse grupo. Totalmente. Como eu te disse, eu não sei nada de você. E nem tentei saber, porque eu quero saber agora, assim como todo mundo que está aqui não te conhece. Lógico. Então, queria que você explicasse esse LAPEG e o seu grupo. O que é o seu grupo? Tá bom. Bom, o LAPEG é o Laboratório de Pesquisa e Experiências em Ginástica. Então, pesquisas e experiências, né, no plural, em ginástica. Então, o LAPEG surge em 2013. Ele é um laboratório, né, da FCA, que é a Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp do campus de Limeira. E na verdade, esse laboratório faz parte de um centro, que é o CPES, que é um centro de pesquisa e estudos em ciências do esporte, que é o nome do nosso curso, né, em Limeira. Então, é um campus da Unicamp, inclusive, pouco conhecido. Você fala, Liga da Unicamp, né? E já associa à AFF. Embora eu seja, com muito orgulho, né, fundadora do grupo de pesquisa em ginástica, que é o GPG, da FF Unicamp, desde 93. Esse, aliás, também foi um outro grande marco, né? O primeiro grupo de pesquisa em ginástica estudando a GPT, que foi na FF Unicamp em 93. Então, desde então, eu faço parte desse grupo, né? Mas, ao passar num concurso público como docente deste curso no campus de Limeira, eu acabei fundando nesse curso, e, portanto, nessa unidade, nesse campus, um laboratório de ginástica. Né? Então, porque não daria para a gente ficar também só com, né, todo o aporte de Campinas, que está, né, a 45 minutos da gente, e enfim, e é outra lógica também do curso, né? Embora sempre com a temática da educação física e do esporte, nós temos outros eixos, né, mais enfáticos, enfim. Então, a ideia foi criar um trabalho próprio, né, na FCA. Então, em 2013, a partir de um edital interno da Unicamp de incentivo à criação de laboratórios e centros de pesquisa, surge o CPS junto com mais 8 laboratórios, né, do nosso curso. Então, o LAPEG, ele se organiza praticamente em 4 alicerces, que são os alicerces praticamente da própria universidade: o ensino, pesquisa e extensão, e o quarto seria a internacionalização. Então, no braço, né, da extensão, estão nossos projetos para a comunidade de tumbling, capoeira, ginástica acrobática, ritmos, ginástica de condicionamento físico. Então, nós temos vários projetos de extensão na FCA, geridos por membros deste grupo do LAPEG, que são, em sua maioria, graduandos ou pós-graduandos, portanto, essa relação também com o ensino e com a pesquisa. Né? E nós temos o grupo ginástico LAPEG Unicamp, que foi um grupo criado antes do laboratório, foi criado em 2012, quando eu entrei na FCA. Então, esse grupo, na verdade, existia antes da criação do laboratório, a gente já tinha esse grupo ginástico. Então, o grupo ginástico LAPEG Unicamp, desde 2012,
ele faz parte do LAPEG. Desde 2013, ele entra como um braço aí do LAPEG, né? Mas ele já existia anteriormente. Então, eu coordeno esse grupo desde então. E quero reforçar que a gestão desse grupo ginástico, ele tem uma característica de uma gestão compartilhada, né? Até mesmo como uma fundamentação em Paulo Freire. Não porque Paulo Freire fez isso, né? Vamos lembrar sempre disso, né? As premissas freirianas acabam nos dando ideias de como fazer algumas ações no laboratório. Então, sempre eu tenho comigo, na cogestão do grupo, a cada semestre ou a cada ano, um graduando mais experiente ou um pós-graduando. Então, a gente trabalha junto, né, nessa forma também de capacitação técnica, de qualificação do profissional. Não é? Então, o grupo ginástico, ele surgiu em 2012, se legitimou como o LAPEG Unicamp em 2013. E aí nós temos o ensino, disciplinas da graduação, eletivas e obrigatórias, né, no campo da ginástica. Quero destacar aqui uma disciplina que eu adoro, que eu acabei criando nesse curso, que se chama Debates Contemporâneos da Ginástica. Então, é uma disciplina com uma carga horária menor, mas obrigatória, para trazer debates atuais sobre a ginástica, né? A criação de novas modalidades, gímicas, tendências, anabolizantes, né? Debates gênero, debates realmente muito atuais da ginástica, né? Então, é uma disciplina que eu gosto muito de falar sobre ela e que o LAPEG tem uma força muito grande. Por quê? Porque é o LAPEG, são as pesquisas e experiências do LAPEG que também acabam ajudando a alimentar esses debates na disciplina e vice-versa. Então, é um movimento, né, bem cíclico. Então, temos disciplinas eletivas também que falam de ginástica adaptada. Enfim, temos alguns outros frentes, né, no ensino. E no ensino nós temos o nosso festival, que é o Festival de Ginástica e Artes Corporais da FCA Unicamp, que agora já faço a propaganda, né? Dia 28, às 10 horas da manhã, teremos então a 8ª edição desse festival, de modo virtual. Amanhã acabam as inscrições, né, dos grupos com seus vídeos. Já sei que o GGPT PUC Minas está inscrito, estou adorando. Então, a gente também tem ações que são de ensino e extensão, porque nessa disciplina a gente tem os grupos, né, dos alunos que se apresentam e temos grupos também convidados, né, e grupos que vêm, né, nesse chamamento público de participação. Ó, tá aberta a inscrição, né, venham. Então, eu acho que também falar. E o campo também da pesquisa, a gente tem um grande, né, um grande rol de possibilidades e de temas. Se tudo der certo, olha lá, spoiler, e notícia quentinha, Lídia, para todo mundo que está online ou vai assistir depois a live. Semana que vem nós vamos lançar o nosso site do LAPEG, né? Então, lá estará de forma mais organizada todas as nossas pesquisas, artigos, resumos em congressos, palestras, enfim. Então, a gente tem um grande braço da pesquisa hoje com 17 pesquisadores atuando. E nós temos a parte internacional, né? Mas essa parte da pesquisa, nós promovemos um evento chamado CIAPEG, que está na sua 5ª edição, que é o Colóquio Internacional de Aspectos Pedagógicos da Ginástica. Então, esse CIAPEG também a cada 2 anos, às vezes a cada 1 ano, ele não é tão sistemático, ele se realiza unindo ensino, pesquisa e extensão, né? O nosso CIAPEG. E na parte internacional, a gente tem, ao meu ver, eu queria dar ênfase nisso também, toda a parte de intercâmbio, de bolsa de sanduíche no exterior, de mestrado, doutorado que a gente consegue. Então, tem todo um trabalho, né, de uma rede internacional colaborativa de pesquisa em ginástica. Então, também é um braço que a gente vem fortalecendo no LAPEG. Então, acho que esse é o cenário, né, rapidamente, aí do LAPEG, Lídia. E depois eu quero falar um pouquinho sobre o fórum, que eu acho que ele merece uma luz especial aí, como uma ação que hoje também é do LAPEG. Lica, tem uma pergunta aí embaixo, não sei se você está conseguindo ver. Não consegui, estou tagarelando aqui, não estou conseguindo acompanhar o chat, deixa eu correr aqui. Você fala da capacitação, que seria, como é esse processo? São alunos da graduação que se interessam pela ginástica geral? Essa seria a pergunta aí. Você pode repetir, por favor, Emília? Desculpa, eu estava tentando correr aqui. Tá escrito, você fala dessa capacitação, o que seria isso e como é o processo? São alunos da graduação que se interessam pela ginástica geral?
Sim, então essa capacitação acontece da seguinte forma, até porque eu quero aqui elogiar, né, e dizer também da minha honra de ter convivido com os professores Elizabeth Pauliello e Jorge Sérgio Pérez Galhardo, que fundamentaram a proposta do GGU, né, do Grupo Ginástico Unicamp, do qual eu fiz parte por 17 anos, e também fui coordenadora desse grupo, né, então isso também é algo na minha história que foi muito marcante, e que realmente fez a diferença, como eu já falei lá no começo, né, desde que eu entro no GGU em 91, quando eu entro na faculdade. Então, a partir dessa proposta de formação humana e capacitação, eu fui entendendo melhor como professora universitária que o grupo ginástico, no caso, né, seria um lugar justamente de realizar essa capacitação, né, profissional e técnica também dos meus alunos, né, da graduação e da pós-graduação. Então, isso acontece de diferentes maneiras, né? Uma delas foi a que eu mencionei agora há pouco, convidando alguns alunos para fazerem parte da gestão, da cogestão do grupo ginástico. Então, essa é uma possibilidade. Então, você vai formando, capacitando o aluno à medida que você vai gestando o trabalho do grupo, né? Das apresentações, da pauta de encontros, dos conflitos, né? Das tensões, que isso poucos livros trazem, né, Lídia? Então, como lidar com isso? A gente vai aprendendo no dia a dia, né? Só a experiência é muito importante, né? Unida, obviamente, à pesquisa e ao estudo. Então, essa é uma forma, né, dessa capacitação. A outra capacitação se dá no próprio movimento do grupo, quando a gente divide, por exemplo, funções no grupo em comissões. Então, esse grupinho fica mais responsável por discutir, desenvolver a temática da vestimenta, dos temas dos encontros de explorações de material, ou temas com convidados, né, para novas experiências corporais. Então, eu acho que em vários momentos a gente vai trabalhando essa capacitação. Uma outra forma que a gente faz isso também é quando nós temos a entrada de pessoas novas no grupo. Então, a gente sempre faz um trabalho que a gente chama de tutoria. Então, um membro mais experiente do grupo fica acolhendo e dando atenção maior para esse novo membro do grupo, né? Então, eu oriento essa pessoa como fazer isso, né? Então, e ela também me ensina como fazer isso, é lógico, né? Sempre um caminho de mão dupla a educação, né? Então, essa é uma outra forma de capacitar, porque eu vou dizer, olha, qual é a dificuldade que aquele aluno está tendo quando ele entra no grupo ginástico? É um aspecto pedagógico, um aspecto emocional, um aspecto cognitivo. Você, como professor, tem que entender isso, identificar, entender os motivos para aí você ajudar, né, colaborar nessa superação desses desafios. Então, eu acho que essa capacitação ela ocorre de diferentes maneiras no grupo ginástico, né? Por exemplo, quando a gente estuda algum tema para fazer uma coreografia, né? A gente fez uma coreografia do tema do trabalhador brasileiro. Então, qual é a realidade do trabalhador brasileiro que leva a marmita de casa, que pega 2 ônibus num trem? Qual é essa realidade? Que trabalha no campo, né? Qual é o salário? Quais são os benefícios? É registrado, não é? Então, a gente vai sondando, né? Eu gosto muito de um livro chamado Educar pela Pesquisa, do Pedro Dema, um clássico para mim, né? Ou seja, essa sondagem, essa pesquisa, esse levantamento todo também vai capacitando para entender um contexto cultural, social, político, então, e educacional por conseguinte, né? Então, acho que é isso. A forma de capacitação, né, no Grupo Ginástico Lapé Unicamp acontece de diferentes maneiras, né? Eu falei algumas delas aqui. Olica, o seu grupo, que eu estou falando assim, o qual você pertence, me parece um pouco com o nosso grupo, porque a gente também tem vários grupos dentro do nosso grupo, entendeu? Então, tem o grupo de estudo, o grupo de montagem de coreografia, o grupo de comunicação. Eu acho que seria isso, né? A capacitação que você está falando, né? Existem grupos e as pessoas vão se capacitando a aprender aquela determinada função. Não sei se eu entendi bem, se seria isso. Lídia, eu acho que essa é uma das formas, né? Mas eu quero destacar, no caso do LAPEG, de novo, essa premissa freiriana, né? Do Paulo Freire, da pedagogia da autonomia, né? Que não é só dividir em grupos e dar função que capacita, veja, né? Então, eu quero deixar aqui muito clara a importância do educador mediador.
educadora mediadora, né? Porque às vezes eu ouço alguns professores, porque eu capacito, porque eu delego. Não, não é só delegar, veja, né? É mediar o que se faz, né? De maneira constante. Então, é um processo, né? Não é só uma ação pontual ou uma descentralização no campo da gestão, né? De dividir funções com o grupo, por exemplo. Então, não é. Quando eu tenho meu cogestora comigo, a gente dialoga sobre algumas questões. Então, não é assim, então você faz essa parte que eu faço essa, tá? Não é isso, né? Então, eu acho importante destacar isso, né, Lídia? Porque essa aprendizagem, essa capacitação será mais significativa se de fato ela for dialógica, se ela estiver nesse momento da praxis, né? A constante prática, reflexão, escrita, leitura, atuação novamente. Então, é um processo, né? Então, acho que sim, ela acontece desse modo e sei também que aí na PUC Minas é feito desse modo, né? Até porque o Marcos Vinícius e a Margot, além de serem excelentes professores, educadores, né? Também são muito cuidadosos, né? Muito afetuosos. Então, eu sei que eles acompanham, dialogam. Então, acho que essa é a diferença, né, Lídia? Obrigada pela pergunta. Eu não consegui acompanhar quem fez a pergunta, mas dizer que essa pergunta me oportunizou destacar esse aspecto, né? Que não é só delegar função. Não é isso, né? É processo, é mediação, é cuidado, é conscientização, né? Então, acho que tem outros aspectos importantes juntos para serem legitimados, de fato, como um processo que capacita o outro, né? No ambiente universitário. Eu vou falar em meu nome, mas eu acho que a maioria das pessoas, quando a gente ingressa num grupo de ginástica para todos, pelo menos a minha vivência foi essa. Você cresce porque você aprende funções que você tem que estudar para exercer essas funções, seja como líder, seja como um marqueteiro digital, que tem que estudar as mídias, e também na relação humana, né? Que a comunicação interpessoal, a comunicação é uma coisa muito difícil. Então, eu acho que quando você fala aí que você vai capacitar as pessoas, só da pessoa estar ali convivendo com outras, você está capacitando aquela pessoa a ser uma pessoa melhor. Porque né, ela vai melhorar fisicamente, ela vai melhorar a saúde dela, a relação dela com as outras pessoas, social, e aprende a liderar. Que a vida da gente é o tempo todo a liderança e o comprometimento e a empatia com as pessoas. E entrando num grupo desse, com esse tanto de visões, com esse tanto de tarefas, né, acompanhadas, não tem como você não crescer. Seria isso, né? Sim, até porque, né, Lídia, a minha fala foi mais enfática na capacitação profissional, mas é óbvio que a formação humana está acoplada a isso, né? Ao meu ver, ela é indissociável. Então, elas estão juntas o tempo todo, né? E, por vezes, a formação humana, ela se sobressai em relação à capacitação profissional. E, para nós, de fato, ela é a mais importante, né? Porque aprender também a lidar com aspectos da profissão, da atuação pedagógica, técnica, midiática, enfim, ela também vai sendo aprendida ao longo do tempo por outros setores e contextos nos quais essas pessoas convivem, não só ali, né? Mas a formação humana para nós é algo muito caro na GPT. E isso, seguindo essa prerrogativa que nós acreditamos, não só no LAPES Freiriana, mas pautada nos trabalhos também, né, de Pérez Galhardo e Souza, professores Jorge e Elizabeth. Então, a gente realmente acredita, considera, tem um capítulo de livro aqui com a professora Michele Cabinato e a professora Mariana Sukamoto, que a gente desenvolve a discussão, né, dos fundamentos da GPT. Então, quando a gente fala da formação humana, a gente fala, esse é um grande mote da GPT para nós, né? Não quer dizer que todos os grupos façam isso, não quer dizer que esse seja um objetivo, entre aspas, da GPT em si, mas para nós ela é, né? Para nós ela deveria ser, né? A gente vê que outros conceitos internacionais, por exemplo, não necessariamente valorizam isso como um pilar, né? A gente tem que pegar os 4 Fs da FIG, né? A gente tem uma certa perspectiva dessa formação humana
mais ligada ao friendship, né? A amizade, o congraçamento, né? As trocas, as relações interpessoais. Né? Então, sim, eu acho que ela, para nós, a formação humana é muito cara. Né, na nossa proposta da Unicamp como um todo e de muitos grupos. Né? Se é algo para nós valoroso na GPT é a formação humana. Fechando essa pergunta, não sei se vai estar certa a maneira que eu vou fechar, mas quando eu enxergo a ginástica para todos, o para todos, ele tem uma força muito grande. E quando a gente fala para todos, a gente tem que pensar na empatia do crescimento da outra pessoa que está ali, que ela foi ali para todos, ou seja, ela está se considerando como um ser importante naquele processo, a parte de humanização, que é essa parte que você está falando, que vocês levam muito a sério, eu acho que o nosso grupo também todo grupo, né, de ginástica, e é digamos que 80% da vida, né, é o humanizar, é a empatia, Deveria ser, né, Lídia? Nem preocupar. sempre é, né? Nem sempre é Verdade. na escola, na universidade, nos grupos de GPT mesmo, a gente sabe que alguns grupos não trabalham com essa perspectiva, mas não necessariamente tendo-a como um grande pilar, né? Então isso, enfim, mas eu acho que nós temos também que respeitar a própria diversidade educacional e a diversidade da GPT. Então, que bom que nós temos uma diversidade de propostas, de formas de ensinar, de desenvolver coreografias, trabalhos, né, metodológicos incríveis, apareceram até nas lives que o Signos desenvolveu ano passado com os coordenadores de GPT, né, ou treinadores de grupos de GPT, treinadoras. Então, foi muito interessante identificar isso. Como que os grupos trabalham seus alicerces teóricos, né, a sua experiência também carregada ao longo dos anos, modificando o perfil daquele trabalho. Então, isso também é muito bonito a gente ver e de respeitar, né? Não é melhor e pior, é diferente. Né? E a diferença só agrega, ela só constrói. Então, a gente também tem que ter isso muito claro, né? A questão não é, mas aquele grupo não faz, né? Não é isso. Que bom que aquele grupo faz de outro modo, né? Acho que também a gente tem que olhar com uma outra perspectiva a diferença na educação como um todo, né? Até aproveito aqui o ensejo, peço a sua licença, né, para até fazer uma crítica à recente fala do nosso ministro da Educação, né? Por exemplo, que as crianças com deficiência atrapalham as aulas. É esse tipo de visão que eu estou falando, né? Uma visão totalmente equivocada de educação para a cidadania, de educação para o mundo, de educação para o outro. Então, é contra isso que nós estamos combatendo, né? Para mostrar que a diferença só agrega. Né? A diferença ela cria desafios, ela cria tensões, mas importantes a serem vividas pelo ser humano, especialmente no contexto educacional, seja a escola ou a universidade, seja o ambiente acadêmico, seja o ambiente da GPT. Então, que bom, né? Que bom também que nós temos trabalhos com perspectivas diferenciadas, mas que talvez em alguns aspectos caminham juntos. Né? Então, isso também é muito bonito. Eu teria que ter 48 horas para fazer uma live com você, porque eu estou achando que só uma não vai dar. É muita coisa que eu E eu queria te falo perguntar. demais também, né, Elisa? Poxa vida. A Não, empolgada aqui, você apaixonada fala pela o GPT. suficiente e o que os nossos ouvidos estão querendo escutar, com certeza. Não fala demais, não. A gente nunca fala. Ainda mais quando a gente fala com o coração, Lica, que é o que a gente sente você falando, você não fala daqui para fora, você fala daqui, sabe? E isso é muito bonito. Só quem tem uma sensibilidade consegue perceber essa fala sua. E é uma fala muito importante, muito pertinente. Eu vou ter que puxar um pouquinho mais para frente o assunto. Eu queria Olá. saber sobre os grupos de ginástica paulista. Aqui em Minas eu sei alguns, né? Que a gente conhece alguns. Agora eu conheço os de vocês. Existem muitos grupos aí, e juntamente com essa pergunta, já vou linkar ela com o seu grupo. Como que a pessoa faz para entrar no seu grupo? Ela entra, eu quero fazer parte do seu grupo. Eu entro, ou tem um processo de seleção, ou vocês é por indicação. E outra pergunta linkada também, três de uma vez, hein?
Agora o mundo mudou, Lica. Graças a Deus o mundo mudou e eu te conheci e foi online, né? Praticamente online. Vocês têm alguma perspectiva, por exemplo, eu estou no outro estado e quero fazer parte do seu grupo. Tem como isso online? Vocês têm algum projeto desenvolvido para esse novo normal, que é o normal, né? E a gente vai ter que conviver agora com isso. Como que seria esse processo? Se existe, vocês têm algum pensamento em fazer alguma coisa a respeito dessa união, né, de outros estados, mas não presencial? Vamos lá. Bom, vamos lá, são três. Vou tentar lembrar aí, Elidio. Vamos lá. Primeira é sobre esse panorama paulista, né? Então, nós temos muitos grupos de GPT em São Paulo, isso para nós é uma grande alegria. Alguns grupos, inclusive, que a gente não tem esse mapeamento ainda muito bem feito. Aliás, spoiler de novo, hein, pessoal? Tá live dos spoilers hoje. A gente vai lançar semana que vem, né, pela Federação Paulista de Ginástica, um questionário, né, uma sondagem dos grupos paulistas, né, para que as pessoas indiquem grupos que conhecem, que eles se manifestem. Mas mesmo assim, como eu falei para vocês, a trajetória desde a década de 90 em Campinas, no ABC, em São Paulo, ela foi muito forte, né? Então, isso fez um movimento de onda muito interessante. Então, a gente tem muitos grupos de GPT, e alguns deles, inclusive, que caminham há 30, 20 anos, né? Como o grupo do Henrique Sanioto de Araraquara, que é um grupo que vem há muito tempo, o grupo da FEFISA, que, na verdade, com o fechamento da universidade, acabou se constituindo como o Grupo Abaré, que é um grupo maravilhoso. Então, a gente tem grupos que... O GGU, o Grupo Ginástica Unicamp, desde 89, né, também atuando. Então, a gente tem grupos que vêm de um movimento, né? Os grupos do grupo da escola, a gente tem o grupo do Educap, a gente tem o grupo, por exemplo, da professora Neuza Guzicuda, né, de Arthur Nogueira e Cosmópolis, que ela vem também há quase 30 anos fazendo um trabalho lindíssimo escolar com GPT. Então, a professora Larissa Grani também na escola. Então, a gente tem vários exemplos, ao meu ver, né? Temos também nos clubes, grupos de GPT, lembro de pronto do grupo de trabalho da Hípica, que a professora Adriana Pita hoje colabora na coordenação, né, em geral, e também na atuação coreográfica, enfim. Então, a gente tem sim, né, o Grupo Atenas, os grupos universitários em São Paulo, tem muita força. O Grupo Atenas é um grupo independente, por exemplo, que é algo muito interessante, né? Pensar que os grupos podem também ser constituídos independente de uma filiação institucional. Isso é bem interessante, né? Nós temos muitos grupos, quase 20 hoje, na rede SESC São Paulo, de GPT. Então, imagina, são quase 20 grupos de GPT só na rede SESC São Paulo, do estado de São Paulo. Então, também é um cenário maravilhoso. A maioria com trabalho com idoso, a maioria, mas não todos. Nós temos os grupos universitários, de novo, retomando-os, né? Então, aí nós temos o trabalho da USP, né, do GMINUSP aqui presente, o do Anima, que eu já comentei, o grupo próprio do LAPED, também, que é um grupo, né, também já mais consolidado desde 2012. Então, assim, a gente tem vários grupos aí universitários muito interessantes atuando, né, na GPT. Então, acho que é um cenário muito bom e crescente, ao meu ver, em São Paulo, no estado de São Paulo. Sobre comentário no grupo LAPEG. Então, a gente não tem uma seleção, não tem um processo. As pessoas se interessam pelo trabalho e contactam o grupo pelas redes sociais, né? Nosso Instagram e nosso Facebook, aliás. Aproveito para também pedir para que todo mundo siga a gente, né? Então, por essas redes ou pelo meu e-mail institucional, né? Então, acaba mandando para o meu e-mail da FCA, professora, tem interesse? Alguém de outro curso? Então, isso acaba chegando até nós. Então, essa pessoa faz uma experimentação. Então, ela faz 2 encontros para ela experimentar. Ela vê vídeos do grupo no nosso canal do YouTube. Então, olha, vê as coreografias. Qual é o perfil do trabalho do nosso grupo? É esse perfil aqui. Você acha isso bacana? Você gosta, né? E a pessoa vai ficando com a gente, com essa tutoria que eu já comentei também. Ela faz uma ficha de inscrição, né? Se vincula como extensão universitária ao projeto. Então, não tem nada de difícil, não. A hora que o grupo estiver muito inchado, a gente vai talvez criar algumas outras, talvez, alguns caminhos, né? Mas hoje é muito tranquilo, é bem fácil, tá? Então, a gente ter essa inserção de novas pessoas no grupo. Nós já tivemos alunos da engenharia, da nutrição, né? Que nós temos no campus da FCA, vinculados ao grupo, professoras da rede pública de ensino de Limeira,
né, professores de escola que fizeram parte do grupo, funcionários da FCA, que fazem parte do grupo, né, como a Yasmin, maravilhosa. Então, enfim, acho que a gente tem um perfil muito diverso do nosso grupo, mas, sem dúvida, a maioria ainda é composta por alunos do curso de esporte, né, e por alunos também da pós-graduação, também em educação física e esporte, né? Então, esse é um perfil que o grupo tem. E a terceira pergunta qualquer, Lídia? É em Híbrido. relação ao novo normal. Putz! Bom, vamos lá, né? Então, eu acho que sim, um dos aspectos importantes que a pandemia possibilitou foi a potencialização dos caminhos digitais, porque eles já existiam, talvez eram subaproveitados, né? Então, sim, eu acho que há formas, por exemplo, na nossa primeira coreografia online, né, para aquele festival maravilhoso que o Giminuspy realizou em agosto do ano passado, com esse protagonismo do festival virtual de GPT, o que a gente acabou tendo? Eu acionei os membros antigos do grupo, que já estão morando em outras cidades. Vocês querem fazer uma coreografia? Estão com a gente? E eles vieram. Então, eu falei, poxa, eu quero que isso continue, né? Então, talvez, quando a gente voltar para presencial, né, a Unicamp volta somente em 2022, né? Nosso reitor já estabeleceu isso. Então, quando voltar o presencial, talvez a gente possa pensar em estratégias de algum modo envolver essas pessoas. Talvez não vá ser possível uma coreografia presencial com alguém virtual. Acho que isso vai ser um pouco difícil, embora não seja impossível. Mas eu acho que é possível transmitir o processo de criação das coreografias, debater com essas pessoas online ideias, e de algum modo elas conseguirem, por exemplo, vir em alguns encontros e fazerem parte. Ou, sou de outra cidade, vamos marcar um final de semana, um intensivão, né, o famoso intensivão. Vamos marcar um sábado o dia inteiro, a gente almoça junto e tal, e fecha a coreografia com quem é de fora. E aí, quando for apresentar essa pessoa, vai nesse festival também. Então, eu acho que abriu, sim, possibilidades, no caso do grupo ginástico, né? De uma participação híbrida e que culmina na presencial. Acho que isso vai ser bem possível de se fazer, né? E o grupo de pesquisa, com certeza, outras ações, né, do LAPEG vão continuar virtuais e presenciais. Mas isso nós já fazíamos, né? Por exemplo, o CIAPEG, aquele evento que eu falei, que nós organizamos, ele sempre foi transmitido online. Isso já era uma ideia nossa há muito tempo atrás, entendeu? Há 10 anos a gente faz isso, transmite o evento inteiro online. Então nós vamos continuar fazendo, né? Então isso está tudo certo. Então algumas práticas vão ser fortalecidas e outras vão ser criadas, com certeza isso vai acontecer, Lídia. Eu estou aqui tentando encontrar algumas palavras adequadas para te fazer essa pergunta, mas eu não consegui. Então, porque ela não está no roteiro. Igual você falou, né, Li? A gente sai do roteiro, entra no roteiro, sai. Isso. E aí eu fico pensando no para todos e para a união de todos, já é outro pensamento. Como eu gostaria que fosse ginástica uma paixão unificada em todo o Brasil, em todo o mundo. Eu não sei como seria o caminho, sabe? Para a gente se unir. São Paulo, Minas, Rio, Espírito Santo, numa conferência, não sei se seria anual ou mensal, sabe? Isso é a ideia que você falando aí me veio, porque eu acredito que ginástica para todos, o para todos é união, é respeitar o potencial do outro até o momento que ele consegue fazer alguma coisa. E para isso, você saber dessas coisas, você tem que conhecer o todo é o mundo. Então, você acha que existe possibilidade, não sei como, se isso é loucura da minha cabeça aí, que isso apareceu agora, de ter vai ser virtual, lógico, né, no início, dessa introdução, sabe? De um dia, uma vez de 6 em 6 meses, se encontrarem algumas pessoas que estejam interessadas em discutir o futuro da ginástica para todos, entendeu? Porque ela não é uma ginástica, não é a ginástica para todos de São Paulo, ou ginástica para todos de Minas, ela é ginástica para todos de todo o mundo. Então, eu sinto a necessidade dessa união dos estados e dessa união de ideias
e de divergências que existem, sabe? E eu acho que não tem isso. Tem vocês fazendo o congresso de vocês, a gente fazendo o nosso, mas não essa união num só, entendeu? Dessa unificação. A pergunta é a seguinte: você acha que tem possibilidade de se fazer isso? Você acha que seria interessante se fazer essa união? Nossa, é uma excelente reflexão, né, Lídia? Eu acho que você foi muito feliz, né? Por isso que eu falo que a beleza da live é essa fluidez. Adoro live por conta disso, né? É muito fluido. E as ideias vêm compartilhadas com os colegas que estão online também. Eu acho que ela é super possível e eu acho que ela deve ser sempre almejada por nós, né? Então, eu vejo claramente algumas iniciativas que caminham nessa direção. A própria criação do Fórum Internacional de Ginástica Geral, na época, hoje Ginástica para Todos, vai nesse caminho, né, de ser um lugar, pelo menos a cada 2 anos, que o Brasil inteiro se encontra com convidados internacionais para trazer essa troca de experiências, saberes, pesquisas, trabalhos coreográficos, narrativas corporais. Então, eu vejo que várias conversas nos cafés, né, nos almoços. Então, eu acho que o fórum, por exemplo, é uma iniciativa que surgiu com esse objetivo, né? Mas ele é uma ação. Acho que nós temos que ter um conjunto de ações. Então, a própria criação, né, do ConGPT, que é um evento que a gente tem, inclusive, uma produção científica sobre a história desse evento, mostra isso, né? Uma necessidade naquela região, e aí essa região agregar esse diálogo nacional. Então, eu acho que as iniciativas estão surgindo. Desde a penúltima ginastrada, nós criamos um grupo do WhatsApp com todos os treinadores e treinadoras de GPT. Isso é bárbaro, né? Isso não existia. Então, tudo quanto é evento de GPT, live, webinário, a gente vai colocando lá. Já é uma forma super interessante de trocar saberes, né? Então, isso, obviamente, as redes sociais ajudaram também muito nisso. Eu vejo que os grupos se seguem, né? É o Gengimba, né, lá da Bahia, seguindo os signos, que é do Centro-Oeste, seguindo o Prodagim, que é lá do Norte. Então, é isso, a gente vai ver todo mundo se conectando, se interessando um pelo trabalho do outro. Então, isso também é muito interessante. Então, já é um outro caminhar, né? Já é uma outra forma de efetivar isso que você está dizendo, né, Lídia? O encontro de coletivos surgiu também com essa iniciativa, né? Então, acho que isso é um outro passo importante para a gente achar um lugar. Esse eu não vou dar spoiler, que esse eu vou lançar no ConGPT. Espero todo mundo lá no ConGPT em novembro. Façam suas inscrições, hein, gente? Então, fazendo o marketing aqui do evento, que é maravilhoso, está essa edição também lindíssima, né, em parceria com a UFES. Então, eu acho que é isso, são várias iniciativas que a gente vai tomando, a gente já pensou em outras, né, de uma rede colaborativa, de trocas, mas eu vejo que isso a cada ano vem melhorando, né, em pensar numa ginástica para todos nós, que une a todos os grupos. Então, isso eu acho que esse movimento já começou. Ele já começou e ele está cada dia melhor, né? Então, eu vejo isso de maneira muito próspera, né? Eu acho que essa não é uma deficiência do Brasil, isso não é um problema para o Brasil. O Brasil vem com um grande protagonismo, não somente na área científica, como no campo artístico, né, de criação de suas coreografias. Então, o Brasil tem trazido um diferencial, inclusive nessa network entre os grupos, né? Esses caminhos todos. Eu diria que são vários, eles são todos muito importantes. Então, que bom que já existe, que tomara que fortaleça mais, que futuramente, como eu for, quando eu tiver um pouquinho perto do que você tem de competência, eu esteja inserida nesse processo. Já está. É, Você está fazendo história hoje, Lídia. Você já está fazendo muito por nós. Fazendo parte do grupo você já está fazendo as lives você já está fazendo. Eu acho que é isso. Se cada um fizer um pouquinho, tamanho da sua perna, né? Como eu sempre digo, mas fazer isso, se cada um fizer um pouco, né? Se a gente tiver comitês de GPT em todos os estados brasileiros, nós não temos em todos os estados brasileiros um comitê de GPT nas federações, por exemplo. Se nós tivermos mais grupos ginásticos e de extensão universitária nas universidades, então é isso, se cada um fizer um pouco, eu acho que a gente faz muito junto, né? E sem dúvida nenhuma, essa troca, ela é muito importante. Você tem total razão. Olica, você acredita que já tem 53 minutos? Eu falo muito, eu.
pergunto muito, quero saber tudo e não perguntei nem a metade. Eu não sei, eu acredito que a live, você me falou que dura 1h30, né? Sem cair. Tomara que não caia. Sem cair, Mas pelo nós que eu não vamos, sei, né? mas nós não vamos arriscar, né? Não, e Então, eu nem se vou alongar fazer. muito também, porque eu sei que o pessoal quer curtir o sábado, né? E, então também Exatamente. tem isso, né? Vamos E tem isso ter também. Hoje é consciência. sábado, né? Hoje é dia de dar uma respirada aí. Eu vou te fazer mais algumas perguntas aqui. Eu acho que dá para encerrar e depois o finalzinho, que seria uma brincadeira, tá? Tá bom. Por que você escolheu ginástica para todos? Qual a palavra que você definiria ginástica para todos? Tá As bom. duas primeiras perguntas que eu acho que estão juntas, que dá para você responder juntos. Depois tem mais duas e aí a gente encerra, tá bom? Tá joia. É, porque eu escolhi, né? Olha, já fico emocionada só de pensar nisso, né? Eu me lembro da pesquisa de doutorado da professora Elizabeth Poliello, que ela perguntou, fez uma pesquisa para nós, por que nós estávamos no grupo, no GGU, né? E só de lembrar dessa carta eu já me emociono. E eu lembro o texto que eu fiz para ela, né? E para o Jorge Pérez, mas era doutorado dela. E eu acho que essa minha resposta continua quase que a mesma, né? Então, eu acho que a questão é a gente pensar a GPT como uma prática cidadã, emancipatória, que valoriza a formação humana, uma ginástica de emancipação do sujeito, das pessoas, né? Da relação, da troca, da valorização da diferença. Então, acho que tem uma série de aspectos pelos quais a gente escolhe a GPT. É esse conjunto tão diverso de suas características que nos encanta, porque ela é libertadora, porque ela não aprisiona, né? Porque ela enxerga o outro, porque ela respeita o outro, porque ela é o fazer junto, como você mesmo disse, né? É o fazer com, né? Literalmente o fazer com. Né? Então, eu acho que a GPT ela tem no seu cerne algumas prerrogativas muito belas, né, para a gente desenvolver nos seres humanos como um todo. Né? Então, a escolha pela GPT é também uma escolha por aquilo que nós acreditamos como educação, né, dos cidadãos, como a gente acredita que deve ser uma ginástica para crianças, para adultos ou para idosos. Né? Sempre uma ginástica libertadora, né, que não oprime, uma ginástica, né? E aí eu vou de novo me emanar com Paulo Freire, mas é nessa ginástica, é nisso que nós acreditamos. Então, eu acho que a escolha da GPT tem uma total relação com algumas escolhas, inclusive, de vida, né? Dos seus educadores, educadoras e dos seus praticantes também. Então, a escolha da GPT é pautada muito por uma paixão que não está no campo da razão, não tem explicação. O que eu gosto de fazer, gosto de ser na GPT, essa palavra é boa, né? Gosto de ser. Eu sou uma Eliana na GPT que eu gosto de ser, né? Me realizo sendo. É um processo. Eu e a GPT estamos juntas, né? É, indissociavelmente. Então, e aí também a fala da educadora, né? Sem dúvida nenhuma, isso vem comigo, porque é o que eu sou hoje. A Eliana é uma educadora, né? Então, é nessa educação que eu acredito. Então, é por isso que eu escolho a GPT. Então, pronto, tá fácil de responder, né? Eu acho que isso, para mim, é muito, muito caro, né, Lídia, nessa escolha. Obviamente, essa escolha está também pautada por aquelas pessoas que fizeram parte do meu caminho. Então, essas pessoas também me fizeram ver que essa escolha seria a melhor para a minha vida. Porque eu fui feliz com elas. Eu sou feliz com elas. Né? Então, quando eu vou para o grupo ginástico do LAPEG, quando eu vou para o ANIMA, quando eu faço um artigo de GPT, quando eu lanço um livro, eu estou nas nuvens. Eu me realizo fazendo aquilo. Né? Então tá ótimo. O que a gente quer para uma vida feliz? A realização daquilo que faz. As escolhas certas. Certas não porque são as melhores, são aquelas que me fazem feliz. Com os meus filhos, com meu marido, com meus amigos, com a minha família. São as minhas escolhas que me fazem feliz. Então, eu escolho a GPT porque ela me faz feliz. Né? Uma pessoa e uma educadora muito realizada. Então, acho que isso é importante de salientar, né? Uma palavra para GPT que saia justa, né, Lídia? Puxa vida! Eu venho pensando muito sobre isso. Aliás, vai ser outro spoiler, né?
já está sendo o mote do meu próximo artigo. Eu acho que uma palavra-chave na GPT é encontro. Encontro. É um encontro de experiências corporais, é um encontro de pessoas, é um encontro de novas formas de fazer com o corpo, é um encontro com aquilo que é do campo do sensível, né? Que são as coreografias, a música, a convivência, né? Então, acho que é o encontro de propostas educacionais, é o encontro da diversidade, né? Então, cada vez mais eu venho pensando que a GPT, para mim, é encontro. Muitas vezes a gente põe a pergunta: por que você escolheu ginástica para todos? E eu acredito que a gente deveria colocar: para que você quer ginástica para todos? A gente tem que ter um propósito da coisa que a gente quer, a gente ter sentido naquela coisa e continuar naquele caminho. No seu caso aí, você não é o porquê, é o para quê você está com a ginástica na sua vida, né? É tipo um propósito muito forte que tem no seu caminho e é o para quê. Eu acho que não é o porquê, né? Talvez eu teria que perguntar o Eles para andam quê. juntos, né, Lídia? Eu acho Estão que ligados, né? São a perguntas bem gente tem que próximas. evitar. Isso é uma outra coisa bonita da GPT. A GPT evita o binarismo, né? O sim e o não. É o entre, é o com, né? É o junto, é o coexistir. Coexiste alegria e tensão, né? Verdade. Coexiste. E tá tudo bem, né? Então eu acho que é o que e é o para quê, né? Eles estão juntos. Eu sei que você tem alguns anos de ginástica para todos, pelo menos mais do que eu, você deve ter nesse processo. E a próxima pergunta: qual que é o segredo desse sucesso todo de ginástica para todos que está dentro de você? Dessa felicidade, dessa alegria, dessa paixão. Qual que é esse segredo? E juntamente com esse segredo, eu quero que você fale sobre qual o desafio maior em estar nesse caminho. Segredo, olha, perguntas lindas e complexas está fazendo, viu, gente? Ela não combinou isso comigo. Ela falou: isso é surpresa, não vou te contar. Então, eu acho que o segredo tem muito a ver com a resposta anterior e você também já deu na sua pergunta, né? É a alegria, é a realização, né? Então, aquilo que eu faço com prazer, com entrega, aquilo que profissionalmente para mim é um compromisso social, é um compromisso educacional. Então, aquilo acaba. E nem é segredo, viu? Eu acho que eu diria que é a essência, né? A essência é, de fato, um trabalho que exige essa paixão, que exige sacrifícios, que exige entrega, né? Assim como eu, algumas professoras aqui online estão alguns finais de semana compondo coreografia para o Festival do Lapédia. É isso. Eu estou abrindo mão de parte do meu sábado para fazer isso, da minha noite. É uma entrega e também é um sacrifício. Mas quando esse sacrifício, respondendo a segunda pergunta, né? Mas quando esse sacrifício ele gera uma realização, uma alegria e um prazer, ele fica muito amenizado, né? Mas o que não quer dizer que ele não seja também, por vezes, árduo. Então, também tem que ter essa clareza. Eu acho que é uma certa hipocrisia também falar de um mundo cor-de-rosa, né? Na GPT e em qualquer coisa do mundo, né? Tudo na vida traz tensionamentos, traz reflexões, críticas, dificuldades, desafios, tudo na nossa vida. Educar os filhos, dar aula, lidar com a progressão de carreira, é isso, tudo na nossa vida exige desafios, não é? E na GPT não é diferente. Mas eu acho que eu aprendi também isso muito com os meus professores, né? Também como educadora, com a Vilma Nista Piccolo, Elizabeth Poliello, Jorge Pérez Galhardo. Então, foram meus grandes mentores educacionais na área da ginástica, né? Então, sim, eu acho que essa entrega, ela é também o grande mote, vamos dizer, aliado a essa alegria, esse prazer, mas também tem essa doação, tem esse sacrifício, sim. E aí, tudo isso unido nesse caldo, por isso que eu falo que coexiste, né? Não existe um ou outro. Eu acho que é isso que faz
falar de GPT ser tão natural, e isso que faz um bom trabalho, né? Então, também ser reconhecido pelos nossos pares, por nós e por nossos pares, né? Então, é a superação desses desafios, é o enfrentamento desses sacrifícios, mas também é, sobretudo, a realização pelo que faz. Eu sou muito realizada no que eu faço, então isso para mim me gera um enorme prazer, né, uma enorme felicidade, e então, portanto, isso continua sendo para mim algo importante na minha vida. E então, ela continua seguindo, né, e continua tendo um grande espaço na minha agenda pessoal e profissional. Lica, a gente já vai partindo para o final. Você tinha razão, eu acho que a live deve durar 1 hora e meia, né? Porque já tem 1 hora Não que a gente caiu está ainda, né? e ainda não caiu. Se cair, gente, vocês voltam para dar tchau para a Lica. Não vai fazer falta de educação com a minha convidada, não. Tá? Mas eu acho que ela não vai cair. Eu sei, na live anterior que eu fiz com o Vinícius, eu falei e vou repetir de novo. A ginástica para todos ela tem 4 fundamentos e eu gosto muito de um, que é o fun, que é a alegria, né, que é a diversão. E é nesse último que a gente vai terminar a sua live, que eu vou falar algumas coisas e você vai poder usar uma palavra de novo só, tá? Vou te apertar de novo. Vou me esforçar agora. Então, Eu consegui na GPT falar encontro, hein? Já foi um sacrifício. Vamos lá, seu e aí eu vou falar algumas situações, né? E aí você vai falar uma palavra que define, tá bom? Tá bom. E depois a gente encerra, porque senão a gente fica aqui, se deixar, eu fico aqui conversando com você. Eu também. Vamos lá. Vamos curtir o sábado. Então, vamos lá, senão a vida passa e a gente está aqui, né? Eu quero saber da Lica pessoal, uma palavra. Uma palavra. Gratidão, gratidão, gratidão. Lica profissional. Compromisso. Conselho. Conselho, nossa. Bora brincar, né? Nossa. Conselho, felicidade. Ser Uma feliz é o que alegria. mais importa. Ser feliz. É isso que mais importa. Uma alegria. Uma alegria? Uma alegria. Ficou difícil demais. Tem tantas alegrias, né? Pessoais e profissionais, né? É uma das maiores alegrias pessoais, né? Pessoais. Uma das maiores alegrias pessoais. Não, pode ser profissional, você que escolhe. Ser mãe, para mim, é uma alegria enorme, pessoal. É maravilhoso. Uma tristeza. Uma tristeza. Uma tristeza. Desumanização. Futuro. Futuro. Prosperidade. Eu nunca vou. Eu nunca vou dizer nunca. Essa foi boa. Eu não sou a favor de... Muitas coisas. Eu só uma sou. Olha, atualmente eu quero dizer que eu sou totalmente contra regimes fascistas, ditatoriais e antidemocráticos. O futuro da ginástica para todos é... O futuro da ginástica para todos é... Bem-aventurado. Só que você falou 3, né? Duas bem-aventuradas. Põe um hífen, bem-aventurado. Põe um hífen. É próspero, é próspero. É próspero. Próspero. Lica, eu queria muito te agradecer de novo. Sinta-se abraçada aí, tá? Obrigada de coração. Prazer em conhecer você, assim, ó. Tudo bem que foi virtual, mas já é um prazer muito grande. Eu imagino quando for no presencial. E aí eu não vou estar de máscara, a gente vai poder se abraçar,
Eu acho que agora eu também não quero te conhecer, não, porque eu não ia ficar querer só falar oi, oi, cotovelinho, não. Eu ia ser com um abraço de gratidão por esse dia, por esses momentos que a gente passou junto aqui agora. Foram 1 hora, quase 1 hora e 15, e que ainda tem outras perguntas que eu queria te fazer, mas a gente não vai ficar o sábado todo. Mas a gente vai voltar a se ver, a se conversar Com aí certeza. e trocar outras ideias, porque eu acredito que eu tenho muito que aprender com você ainda. Muito. Obrigada de coração, obrigado ao pessoal que está aí assistindo, ao meu grupo que está aqui assistindo, ao nosso grupo, né? Não é meu só, é de todo mundo. Eu falo meu porque eu gosto tanto dele. Grupo Ginástico PUC Minas, obrigado. Obrigado, Vinícius, Margot, pela presença, os colegas aí que eu não conheço e aos que eu conheço, a minha parceira de sempre, Patrícia, que está aí agarrada também, e a vocês todos que estão aí. Para vocês e que para todos aí da sua família, muito obrigada. Agradeço a eles pela disponibilidade de te ceder alguns minutos aqui com a gente, que eu sei que a gente que tem uma família, a gente tem um tempo que a gente, né, se dedica a eles, e você reservou esse tempo para conversar com a gente. Muito obrigada, eu vou deixar você com as palavras finais, e assim que você terminar, a gente encerra. Um beijo, fica com Deus. Amém. Obrigada, Elídia. Então, mais uma vez, né, agradecer o seu convite, a sua disponibilidade, o seu afeto, e você, dessa maneira leve, né, gostosa, e também realmente muito, vamos dizer, proativa, né, Elídia? Fazendo também, como eu já disse, a história da GPT e fazendo muito para que ela se desenvolva. Cada um fazendo um pouco e estamos juntos fazendo, ela vai prosperar. Né? Agradecer mais uma vez o Vinícius e a Margot, queridos, né? Também que eu gosto demais e honro o trabalho que eles já fizeram antes de mim, inclusive, na ginástica. Agradecer todos os membros do LAPEG que estão aqui online, que também prestigiaram, né, aqui o nosso trabalho, os colegas das faculdades, os professores de escola, universitários que estão online. Eu não consegui ver todo mundo, gente, muito pelo contrário, eu fiquei me empolgando aqui na fala e mal consegui acompanhar o chat. Então, peço desculpas por não mencioná-los nominalmente, mas muito obrigada por terem acompanhado a live também. E espero que outras pessoas que venham a assistir essa live, né, esse vídeo, que vai ficar aí salvo e registrado, possam comungar conosco dessa prosperidade na GPT. E como você bem disse, né, Lídia, comungar essa paixão pela GPT e esse compromisso com a GPT. Então, mais uma vez, palavra que eu já escolhi, gratidão por tudo que eu tenho no meu caminho e por mais esse momento bonito que eu vivi aqui com vocês. Obrigada. Nós que agradecemos, Ica. Pessoal, muito obrigada. Bom sábado para todos. E eu prometo que eu trago essa fera de novo. Ela não vai escapar, não. Beijo. Um beijo, pessoal. Fiquem bem.